finalmente os jogadores estão aqui na sala de reuniões. Os bonequinhos, os meeples aqui, eles ficam no mesmo lugar. Isso é, em teoria, eles estão aqui na sala de reuniões. Então, as ações possíveis na sala de reuniões, os jogadores vão poder, na sua vez, falar, ou jogar uma carta, ou passar a sua vez. Quando ele passa a sua vez, então ele sai da sala de reuniões e não vai pontuar mais. Ele pode também, ao invés de... ele pode falar e jogar uma carta ao mesmo tempo, pontuando naquela carta. E assim, ó, o primeiro jogador vai ser o que está melhor colocado aqui na trilha do RH aqui. Que no caso vai ser o roxo. O que é falar de uma carta? A gente vai pegar essas cartas aqui, por exemplo, de objetivos, e tu vai pegar um dos teus assentos e colocar nela. Isso é tu tá falando. Então assim, ó, e tu vai falar sobre, por exemplo, evolução de chassi. E assim, ó, e dizer, ó, eu tenho duas evoluções de... Nesse caso aqui dessa carta, tu pode falar até duas vezes. Então aqui, ó, eu posso falar, não, eu evoluí chassi uma vez. E pode falar de novo, não, mas eu evoluí chassi outra vez. Marcando então 8 pontos. Um outro jogador também poderia pegar o seu assento aqui e colocar aqui em cima. Porque aqui está dizendo assim, ó, podemos ter até 2 assentos. Só que, no entanto, o próximo jogador, ele só vai poder falar de evolução de chassi uma vez só. Porque a Sandra, em teoria, até diz no manual ali, que a Sandra já está meio de saco cheio. Então ela não vai aguentar falar tudo isso. Então ela só vai poder falar de evolução de chassi uma vez. Claro, tu tem que ter evoluído o chassi para isso. A gente tem cartas que, por exemplo, tem até 3 assentos. Então o primeiro pode falar até 3 vezes, por exemplo, de voucher aqui, ó, solicitação de peças. O segundo jogador que eu colocar aqui, ele vai poder falar até 2 vezes, marcando então 2 vezes 2, 4 pontos. E o último jogador vai poder falar uma vez só, marcando 1 ponto só. Tu não precisa ter evoluído em chassi, por exemplo. Tu poderia aqui, ó, pegar e colocar o teu assento aqui e ficar enrolando, mesmo que não tivesse chassi. Tu não ia pontuar nada colocando teu assento aqui, porque tu não tem evolução de chassi, por exemplo. Mas isso de repente é interessante para bloquear o outro jogador que de repente tem 2 evoluções de chassi. Ele vai botar aqui e ele só vai poder pontuar uma vez. É uma forma de pensar, uma estratégia. Então agora, feito isso, e isso que é o falar na reunião. Falar é colocar seu assento aqui e dizer, ó, eu tenho evolução de chassi. E eu tenho evolução de chassi 2 vezes. E isso é falar na reunião, tu falar dessas cartinhas aqui. Então agora, a gente vai para a reunião de fato. Vamos colocar de volta o nosso assento aqui. O nosso assento roxo vamos colocar aqui. Pegar as cartinhas, que essas cartinhas aqui que a gente usou de exemplo era do jogador roxo. E vamos começar de fato a reunião. Como a gente viu, o jogador roxo vai ser o primeiro a falar. E a primeira ação dele, ele pode falar sobre uma de suas cartas, só vai poder jogar uma de suas cartas. E a hora que ele jogar essa carta, todos vão poder pontuar nela, até 2 jogadores. Ou então ele pode falar de uma dessas cartas aqui que está aberta para todo mundo ver. Que é esses objetivos aqui. Que, por exemplo, aqui tu ter feito 2 melhorias em projetos. Aqui 2 melhorias em freios. Aqui tu ter peças de turbo e de freio no teu tabuleiro. E aqui tu ter, por exemplo, carros diferentes. Até 3 carros diferentes pode pontuar. Mas o jogador roxo, o que ele vai fazer é que aqui ele teve 2 evoluções de chassi. Então ele vai falar disso, que ele vai se dar bem. Ele coloca a sua carta aqui e diz, eu vou falar desse chassi. Vai pegar um dos seus assentos aqui e colocar aqui. Ele pode falar até 2 vezes. Ele vai falar, olha só, eu evoluí chassi uma vez. Então, ele vai marcar 4 pontos. Porque está aqui, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E ele pode falar de chassi mais uma vez, porque eu posso falar até 2 vezes. Mas ele tem que ter um outro chassi para isso. E ele realmente tem, ó.
Ele tem dois chassis aqui. Então ele vai falar agora desse. Não, eu também evoluí aqui chassi de carro preto. Então, ele vai pontuar mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E assim ele agora ele dá a vez a outro jogador de falar. Então, vai para o jogador azul. E ele vai pensar, será que vale a pena eu falar de chassi? Não, porque eu não tenho nenhum chassi, né? Se ele, 4 pontos é uma pontuação boa. Se ele tivesse um chassi preto aqui, uma evolução de chassi preto, de repente ele ia colocar seu assento aqui e marcar pelo menos 4 pontos. Mas ele não tem evolução de chassi. Vamos ver o que ele vai fazer então. Tá, então assim, ó, só vendo que o jogador roxo já gastou um de seus assentos. Então ele só tem mais aqui, ó, 3 assentos disponíveis para poder falar. Ao final da reunião, esses assentos eles voltados aqui para baixo. E então os jogadores vão ter que conquistar assentos de novo para poder falar na próxima reunião. E é interessante que assim, ó, o jogador roxo até tem um assento sobrando aqui. Ou seja, na próxima rodada dele ele já pode virar um assento de cara. Mas então vamos para o jogador azul. Ele não vai falar de chassi. Ele está vendo aqui, ó, de repente vai falar de carros diferentes. Ele vai dizer assim, ó, vai pegar um assento e falar assim, ó, e eu tenho carros diferentes na minha garagem. Eu tenho um modelo de carro e tenho um outro modelo de carro. Tenho 2 modelos de carro diferentes. Não adianta ter 2 azuis, nesse caso ali. Então eu tenho 2 modelos de carro diferentes. Ele pode falar até 3 vezes, ele poderia ter 3 modelos de carro diferentes, mas ele não tem. Mas ele falou de seus 2 modelos, então vai ganhar 3 pontos. E vamos evoluir 6 pontos, né, na verdade. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque ele falou 2 vezes. E cada vez que ele falava, marcava 3 pontos. Então agora ele vai passar a vez para o outro jogador. Então o jogador roxo, que é a vez dele, ele está pensando em usar esse aqui. Que aqui, se tu for ver no manual, diz que são os projetos que tu melhorou. Eu poderia de repente usar esse aqui, ó, que indica se eu tivesse peças alaranjadas e peças brancas, eu podia marcar até 3 vezes. Se eu tivesse, por exemplo, 2 laranjadas e uma branca, eu poderia marcar até 3 vezes. Só que, no entanto, não tem nenhuma peça ali. E o voucher aqui, que é a solicitação de peça, eu não posso usar nesse momento. Nesse momento a gente só pode estar na reunião. Se eu tivesse sido mais esperto aqui de repente, eu poderia de repente ter usado esse solicitação de peça para pegar uma peça alaranjada ali de turbo e colocar aqui. Desse modo eu poderia falar na reunião sobre as peças que eu tenho no meu estoque lá no tabuleiro. Mas não vai ser possível. Então eu vou falar de melhorias. Eu tenho 2 melhorias que eu fiz aqui, ó. Então eu vou falar das minhas melhorias. Pegar meu assento roxo aqui e dizer, ó, eu tenho uma melhoria e tenho outra melhoria de projeto. Então eu vou marcar 4 pontos, um para cada melhoria. 1, 2 pela primeira melhoria e 1, 2 pela segunda melhoria. Agora é o jogador azul. O jogador azul, ele vai fazer o seguinte, ele vai botar aqui na melhoria de freio. E ele diz assim, ó, vai dizer, eu tenho melhoria de freio, eu fiz uma melhoria de freio. Ele pode até falar sobre isso 2 vezes. No entanto, ele só tem uma melhoria de freio aqui. Então, ele vai marcar 4 pontos pela sua única melhoria. 1, 2, 3, 4. E assim vai passar a vez por agora para o jogador roxo de novo. O jogador roxo aqui está meio sem opção nesse momento. Porque ele não tem. Ele poderia solicitar isso de melhoria, na verdade. E é o que ele vai fazer. Ele vai dizer, ó, eu também tive melhorias quaisquer aqui. Ele vai dizer, eu tive uma melhoria aqui de chassi. Ele vai dizer, também tenho outra melhoria aqui, de projeto. E com isso, ele vai colocar o seu assento aqui. Ele poderia marcar até 2 vezes, mas não, então acontece isso. Na verdade, é pra cá.
Então ele pode marcar ainda 2 vezes. Se ele tivesse um terceiro projeto, ele não poderia marcar. Só quem pode marcar aqui 3 vezes é o primeiro. O segundo pode marcar só até 2 vezes. E por coincidência ele só tinha 2 projetos ali evoluídos. Então ele vai 2 pelo primeiro projeto e 2 pelo segundo projeto. E assim vai de novo a vez para o jogador azul. Agora o jogador azul, ele tem 2 opções. Ele tem algumas opções, na verdade. Ele pode falar de novo numa dessas cartas, ou apresentar uma carta dele, ou então passar a vez. Ele não pode passar a vez porque ele ainda não apresentou nenhuma carta dele. Ele só pode começar a passar a vez depois que ele apresentar uma carta dele. Então ele vai fazer isso. Ele vai apresentar aqui essa carta de evolução de motor. E já vai colocar um acento dele aqui, falando, eu evoluí motor. E de fato, ele tem uma evolução de motor aqui, apenas uma. E ele só vai marcar 2 pontos. É bem pouco até. Na verdade não, assim ó. Evolução de motor aqui dá até 4 pontos. E é o que vai acontecer aqui. Ele só tem uma. Então, 1, 2, 3, 4. O jogador azul, roxo, ele não tem nenhuma evolução de motor. Então o que ele vai fazer? Na verdade ele não tem muito o que fazer agora. Então ele só vai passar a vez. Se ele passasse a vez, se ele não tivesse apresentado nenhuma carta ainda, ele não poderia passar a vez. No mínimo ele teria que apresentar uma carta. Só depois de apresentar uma carta é que ele poderia passar a vez. E ele passou a vez uma vez, foi para o jogador azul, ele executou, falou alguma coisa, voltou para o jogador roxo, ele poderia passar a vez de novo, voltou para o jogador azul, ele poderia falar mais alguma coisa, e de repente apresentou uma carta. Quando voltar para o jogador roxo, ele pode eventualmente falar sobre essa carta apresentada pelo jogador azul. Então ele continua na reunião, passando a vez. Até de repente, assim, algum jogador apresentar uma carta interessante, nova, ele pode deixar de passar a vez. E o jogador azul também não tem muito o que fazer agora. Então ele também passa a vez, todo mundo passando a vez, a reunião é encerrada e realmente todo mundo vai para casa. Então nota que assim, ó, deu uma boa evoluída de pontos ali, né, nessa reunião. Na anterior lá não tinha dado muita coisa. Então agora todos vão para casa. Então vamos ajeitar aqui. Esse assento aqui do jogador roxo volta para cá, de cabeça para baixo. Esse assento aqui do jogador azul volta para cá também, de cabeça para baixo. Essas 2 cartas aqui são descartadas. Aqui vamos descartar elas. Agora, esse assento aqui volta de cabeça para baixo do jogador azul. Esse assento roxo aqui volta de cabeça para baixo, volta de cabeça para baixo esse assento roxo, volta de cabeça para baixo esse assento azul. E beleza, agora essas cartas aqui a gente vai descartar elas. Não sobrou mais nada ali. Agora a gente também vai ter que descartar uma de nossas 2 cartas de objetivo aqui. E vamos ver, o jogador roxo vai escolher descartar essa daqui. Não precisa mostrar aqui. E o jogador azul vai escolher descartar essa carta de evolução aqui de motor. Então descartou essa carta. E agora a carta que sobrou a gente vai colocar aqui. E vai ser o próximo objetivo. Para completar, como é uma partida de 2 jogadores, se fosse uma partida de 4 jogadores, cada um ia colocar uma carta aqui. Como é uma partida de 2 jogadores, a gente vai pegar as cartas aqui de os próximos objetivos, vai vir da pilha. Colocamos os objetivos da fábrica aqui. E agora também, cada jogador vai comprar 2 cartas de objetivo. Coloca aqui para o jogador roxo. E compramos também 2 cartas de objetivo
pro jogador azul. E agora sim, realmente acaba a reunião e é o final do dia.